Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje nós vamos falar. Eu estava vendo hoje mais cedo o Lessa falando sobre os jogos da base do Fluminense. É um troço que eu já falei em alguns vídeos anteriores aqui. Antigamente eu gostava de. Gostava, não, gosto de ver vários jogos do Fluminense na base, que aí a gente vê jogadores que podem depois ir pro profissional, pode se dar bem, são jogadores, são o futuro do Fluminense. Eu sempre gostei de ver, como eu vi o João Kennedy, vários jogos na base, vários jogadores. Aí eu não sei o que está acontecendo, o Fluminense, a Flu TV melhorou, tem mais. Tá, agora é transmitido direto do Maracanã, tem novidades e tal, mas eu não sei o que está acontecendo, que não estão mostrando quase nenhum jogo da base do Fluminense. Ontem, por acaso, eu vi um jogo, mas não foi da Flu TV, né? Foi o jogo do Sub-20 do Fluminense contra o Grêmio, então foi transmitido pelo Grêmio, né? Pela TV do Grêmio. E o Fluminense ganhou de 3-0 o Grêmio, a Sub-20. O Grêmio também está quase lá na zona de rebaixamento do Brasileiro do Sub-20. O Fluminense deu uma melhorada, eu acho que está em 11º, 12º, por causa da vitória de ontem, por 3-0. Mas o Fluminense tá muito mal no Sub-20. O Vasco parece que é o primeiro ou segundo colocado do Sub-20. Agora o Fluminense, eu vendo o jogo ontem, apesar do Fluminense ter ganho de 3-0, o Fluminense jogou um bom tempo, né? Desde o primeiro tempo, não sei se foi desde os 20, 15 minutos, com um jogador a mais, porque o jogador do Grêmio foi expulso. E olha que o Grêmio teve chance de fazer o gol também. O Fluminense fez 3 gols, mas passou algumas dificuldades para ganhar o jogo. E tem perdido vários jogos, vários jogos, inclusive em casa. E às vezes o que você pensa que vai perder, ele ganha. E vários jogos para time mais fraco, o Fluminense tem perdido. Está muito fraco o Sub-20 do Fluminense. Aí eu vi um depoimento outro dia, falando que é porque o Fluminense divide jogadores para disputar torneios fora do Brasil e tal. Tá, tudo bem, mas mesmo assim, eu acho que a captação do Fluminense, desde a época que o Bahia virou SAF, né, com o Grupo City, e tirou quase todos os profissionais da base do Fluminense e levou para o Bahia, o Fluminense caiu muito de rendimento. Tá certo que o Sub-17, que ontem teve um jogo contra o Fortaleza, não passou na televisão, não passou no YouTube. O Fluminense ganhou, acho que foi de 3-0 também. O Sub-17 Fluminense, são 3 jogos, o Fluminense está invicto, são 3 vitórias, ganhou na outra rodada, aí passou na televisão, mas foi no canal do Flamengo. Aí eu vi, o Fluminense ganhou do Flamengo no Sub-17. E está em primeiro lugar junto com o Palmeiras, né? Mas não tem passado quase nenhum jogo Fluminense da base. A Flu TV parece que melhorou o local, algumas coisas melhoraram e em compensação, os jogos da base deixaram de transmitir. São poucos jogos da base que são transmitidos pela Flu TV. E aí eu vi hoje o Lessa falar isso, e eu dou apoio ao Lessa, e se ele quiser saber, realmente é a Flu TV que não tem passado os jogos. São poucos jogos que têm sido transmitidos pela Flu TV. Lógico que quando o jogo é fora, não é a Flu TV que transmite. Aí é o canal do clube pelo qual o Fluminense está jogando contra. Mas aqui no Rio, dificilmente passa jogo também, são pouquíssimos. Eu também queria fazer essa mesma pergunta, que muito telespectador quer saber, e que gosta de assistir jogo da base como eu. Por que a Flu TV não está passando quase nenhum jogo da base do Fluminense? O que aconteceu? O que está acontecendo
não estou entendendo. Eu queria saber a explicação do Fluminense e da Flu TV, que a Flu TV pertence ao Fluminense, né? Então eu queria saber a explicação do Fluminense. O que aconteceu? O trabalho que era bom, que a gente assistia, eu cansava de ver jogo da base aqui, cansava de ver o horário que passasse, eu cansava de ver, que eu gosto de ver. São os jogos bons, disputados. Ali você não vê negócio de dinheiro, as coisas. Os jogadores estão ali para prolongar o sol, para tentar ter um futuro, para ser jogador de futebol. Que não são todos que conseguem virar jogador depois. Muitos que chegam até o sub-20, depois deixam de ser jogador, são esquecidos pelo caminho. Então ali está todo mundo lutando por lugar o sol. Então eu queria saber uma explicação da Flu TV, o que está acontecendo, para não transmitirem quase nenhum jogos, né? A base do Fluminense, em certo ponto, está sendo abandonada. E olha que a base do Fluminense tem salvo o Fluminense nos momentos mais difíceis. Basta ver que o André era da base, foi vendido. O Martinelli era da base, está aí jogando. Vários jogadores que fizeram sucesso, Marcelo, Thiago Silva, vários jogadores que foram lá para fora. O Ibanhas foi da base do Fluminense, o Danilo foi da base do Fluminense. Tem vários jogadores da base do Fluminense que estão aí fora jogando e fazendo sucesso. E são jogadores que rendem dinheiro para o Fluminense, que tem salvo o Fluminense em vários momentos das dívidas do Fluminense. Inclusive melhorando a equipe. Equipe essa que atualmente não utiliza nenhum jogador da base. Que também o Zubeldia tinha que melhorar isso, mas também não é só ele, né? Porque o Fluminense também tem que ter jogadores melhores na base. Que até o sub-17, o sub-15, o sub-17 é muito bom. Mas aí o sub-19, o sub-20 tá dando tristeza. Os poucos jogos que eu pude ver, ou os melhores momentos depois, que não transmitiu na hora, depois dos melhores momentos, dá tristeza. Deu tristeza de ver o Fluminense jogar, ser dominado pelo adversário. Inclusive adversários de nome bem abaixo que o Fluminense, principalmente na base. Então eu queria saber uma resposta do Fluminense, o que está acontecendo, porque não estão mostrando os jogos na Flu TV, fizeram tanta coisa para melhorar o canal Flu TV e não transmite quase nenhum jogo do Fluminense, não fala quando vai ser o jogo. Antigamente eles falavam, você estava vendo o jogo, tal dia vai ter o jogo do Fluminense pelo sub-20, contra não sei o que. Eles falavam, hoje você quase não vê jogo. Quando você vê, ou já passou, ou então não passou em nenhum lugar. Eu queria que o Fluminense desse uma resposta. Não só para mim, mas para todo mundo. Que aqui meu canal é pequeno, infelizmente. Eu tenho fé em Deus que vai crescer. Mas vai num canal desses grandes, vai lá no Jornada KTO, vai no outro que tenha destaque também e explica por que está acontecendo isso, por que esse abandono da base do Fluminense. Eu só queria saber isso. Outra notícia que eu fiquei sabendo, estava vendo ontem e hoje também, o Lessa falando, e o Gabriel Amaral, que está lá para o Uruguai viajando, tá? Um dia eu chego lá, Gabriel Amaral, um dia eu vou conseguir viajar também. Mas aí o Fluminense, que é patrocinado pela Superbet, que é o mesmo patrocinador do São Paulo, do América do Rio também. Aí o Fluminense volta das férias, né? Volta a treinar dia 23 de junho agora. O São Paulo acho que volta dia 17. Eles estão costurando, né? A Superbet, Fluminense e São Paulo estão costurando um jogo amistoso, que aí a torcida do Fluminense vai poder até ver o Hulk também estrear num amistoso, que ele, para jogar oficialmente, só pode jogar depois que abrir a janela agora em julho.
Aí um amistoso pela Superbet, entre Fluminense e São Paulo, dia 12 de julho, 12 de julho. Um amistoso entre Fluminense e São Paulo, dia 12 de julho. Ainda não está certo, ainda está faltando o ok do São Paulo e algumas coisinhas que faltam aí, alguns detalhes para confirmar. E o Fluminense está tentando fazer um outro amistoso também contra o América do Rio, que também é patrocinado pela Superbet, só que o América está disputando o brasileiro, eu acho, da Série D, e ele parece que passou para outra fase. E tem muitos jogos agora em julho, no mês de julho. Então ainda está meio difícil para arrumar uma data para o Fluminense poder fazer esse amistoso contra o América. Se não conseguir, provavelmente vai ter que arrumar um outro adversário para fazer esse segundo jogo amistoso. Porque são muitos dias sem jogo, né? Então tem que fazer um amistoso ou outro para o time pegar ritmo, que em agosto já vai começar Libertadores, depois vem Copa do Brasil, Brasileiro. Então o time que a gente não sabe nem se vai ser esse time mesmo que está aí, ou se de repente no amistoso já vai ter outros jogadores, porque o Fluminense deve perder alguns jogadores e deve contratar outros jogadores, né? Pelo menos a dupla de zaga deve ser diferente da que está aí. E se sair o Canóbio, se sair o Serna, se sair o Bernal, se sair Otávio, esses outros jogadores, o Fluminense tem que trazer outros jogadores para o Ignacio, o Igor Rabelo, tem vários jogadores que devem sair do Fluminense, provavelmente. E saindo, o Fluminense tem que repor. Então vem jogadores de outros clubes, jogadores de fora, ou daqui do Brasil mesmo. Parece que tem alguns jogadores, eu acho que é do Vitória, que o Fluminense está interessado, que jogaram muito bem contra o Fluminense aqui no Maracanã e contra o Flamengo na Copa do Brasil também, quando eliminou o Flamengo. E tem, acho que 2 jogadores que não são nem do Vitória, estão emprestados ao Vitória, que o Fluminense está interessado para repor o elenco do Fluminense. Então, aí esses amistosos, né, principalmente esse contra o São Paulo, será muito importante. Os dois serão muito importantes. E aí, sendo no Maracanã, a estreia do Hulk, pode dar um público bom. De repente, a torcida... e esse amistoso, eles estão querendo fazer no dia 12, que teoricamente não tem nenhum jogo da seleção brasileira. Aí é mais fácil para a torcida poder ir ao estádio também. E então aí essa ideia é muito interessante, muito boa, e com a participação da Superbet. Aí a gente deve poder ver possivelmente o novo Fluminense para o segundo semestre do futebol aqui no Brasil, e na Libertadores e Copa do Brasil também. Então vamos aguardar, ver se confirma isso, para a gente poder ver qual o grupo que vai ser relacionado, se realmente for confirmado os amistosos, né, principalmente contra o São Paulo. Seria muito interessante ver os dois elencos, né, tanto do Fluminense quanto do São Paulo. Seria um belo jogo. O time do São Paulo tem um elenco bom, está contratando alguns jogadores interessantes. O Fluminense está pensando em trazer outros jogadores interessantes também. Já tem o Hulk, né, que é um grande jogador, já está aí para poder estrear também. Então eu acho que seria muito interessante ver esse amistoso, se realmente for concretizado. E é um amistoso que está aí. Se eu puder, eu vou tentar ir lá para assistir. Se não acontecer nenhum imprevisto e eu tiver condições de ir, eu vou tentar ir lá para assistir. Vou fazer o possível, chamar meus filhos para ir comigo, se eles puderem, ou se um dos dois puder, eu vou lá para tentar assistir o jogo, com certeza. Agora, vamos aguardar as negociações aí. Tá tendo muita suposição,
e jornalista falando de um, dois, três jogadores, e outros falam, aí depois o Fluminense nega que aqueles jogadores viriam para o Fluminense. É uma fase realmente, e ainda não tem concretizado nada sobre da outra proposta que o Fluminense iria fazer sobre o Nino. Pelo menos que eu saiba, olhando aqui, vendo os YouTube que eu costumo assistir, para depois dar o nome e falar aqui, também não falaram nada dessa segunda proposta que o Fluminense iria ou vai fazer pelo Nino. Também escutei o Thiago Ferreira falar que o Dantas está aqui no Rio de Janeiro. Possivelmente estaria negociando com o clube. Esse clube pode ser o Fluminense. O Dantas é o zagueiro, né? Todo mundo soube que o Fluminense se interessou, o Botafogo também, e que acabou não trazendo. E ele seria uma boa reposição se não vier Thiago Silva, ou então até para ser um outro terceiro zagueiro, se sair o Freitas, se sair o Igor Rabelo, se sair o Ignacio, seria um nome bom para ficar ali também, um jogador jovem, bom zagueiro, se destacou no Novo Horizontino no Campeonato Paulista, chegou até a decisão contra o Palmeiras, é um bom jogador. E eu acho que ele é até carioca, né, aqui do Rio. Vamos aguardar para ver o que acontece, se tem mais alguma novidade sobre isso. E agora, falar o que normalmente eu falo, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí todos os dias, de segunda a sexta, de meio-dia à meia-noite, de segunda a sexta não, de segunda a segunda, com a minha esposa, de meio-dia à meia-noite. Quer dizer, não tem folga, todo dia. E aí, de manhã, eu queria uma terapia, né, para esquecer um pouco isso. E o que aconteceu? Como eu sempre via os YouTubes que falam sobre o Fluminense, eu pensei em fazer o canal, só que eu não sei quase nada de internet, praticamente nada. Aí um dia a sobrinha da minha esposa veio aqui, a Monique, eu pedi a ela para me ajudar, ela me ajudou a fazer o canal, mas eu, como falei, não sei quase nada de internet, então eu procuro, e não tenho ninguém dentro do Fluminense que me passe as informações de reforço, de jogador, disso, daquilo, não tem. Então o que eu faço? Fiz o canal com a sobrinha da minha esposa e comecei a ver esses YouTubes que eu confio, que eu assisto, que confio, que sei que 99,9% que eles falam é verdade, e comecei a dar o nome deles aqui e falar. Aí eu pensei como uma terapia isso, pensei de eu não chegar nem a 50 inscritos. E agora eu comecei a levar a sério. Por quê? Fiquei surpreso que eu estou com 838 inscritos. Estou com 838 inscritos. Aí eu pretendo chegar aos 1.000 inscritos. Até tem um amigo meu, Emerson, que é da Flumídia, que ele trabalha lá na loja oficial do Fluminense, lá no Norte Shopping. Ele fez um vídeo comigo, pedindo o apoio do pessoal lá na Flumídia, no Instagram também, para se inscrever aqui no canal. E aí eu fiz algumas amizades aqui no canal também. Tem amigos que conversam comigo quase que diariamente. Aí eu pretendia chegar até o início da Copa do Mundo. Como não consegui, pretendo chegar até no máximo o final da Copa do Mundo, aos 1.000 inscritos, aos primeiros 1.000 inscritos. Então eu peço o apoio de todo mundo que está inscrito no canal, para continuar dando like, compartilhando, dar o hypar para melhorar a pontuação do canal, e para pedir às suas amigas e seus amigos para se inscreverem, dar o like, compartilhar o canal aqui da gente. E as pessoas que não estão inscritas, mas tem mania de assistir os vídeos do nosso canal, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe, e peça às suas amigas e amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Se eu tenho 838 inscritos, se todo mundo que está inscrito aí conseguir pelo menos um inscrito para o canal,
eu já vou passar dos 1.000, vou chegar quase aos 2.000, vou ficar com 1.676, né? Então, eu espero contar com o apoio de todos, não é nada absurdo. Se vocês puderem colaborar com o canal, assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e, quiçá, no mundo. Tá? Essa parte eu estou contente, estou feliz, estou levando a sério. E se alguns patrocinadores quiserem patrocinar o canal, é só entrar em contato comigo, falar como eu faço, me explicar direitinho como é que eu coloco, que eu vou colocar aqui e vou ficar falando também. Podem ter certeza disso. E a outra parte é que está difícil. Todo mundo está vendo que a imagem dos meus vídeos não estão muito legais. Nenhum só. Por quê? Eu não tenho notebook para fazer, eu tenho aquele arco, né, que faz. E minha neta veio um dia aqui, aí deixou esse arco cair no chão, aí quebrou o arco e a lâmpada pifou também, a iluminação. Então estou fazendo sem iluminação e só colocando, apoiando ali. Aí o que acontece? Aí eu espero contar com o apoio dos senhores para fazer o Pix, né? Para me ajudar, se vocês fizerem de coração o Pix e que não fazendo falta nenhum de vocês, eu estou juntando, que eu já tive 3 Pix que fizeram para mim, estou botando no cofrinho lá do PicPay, que é onde eu estou com essas contas. E o que acontece? Eu vou botando para ver se eu junto para comprar um notebook, um microfone e um painelzinho para botar para aparecer mais canal de Fluminense. Por enquanto eu só tenho esse cartório que está no fundo aí, que não dá nem para ver direito, mas é a única coisa que eu tenho em princípio do Fluminense aqui. Se vocês puderem colaborar, eu tenho os 2 Pix, são do Banco PicPay. O primeiro é o e-mail, o segundo é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu por ter mal de passo, aí puderem colaborar, eu ajudo. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá? Os dois, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor que vocês possam ajudar, R$1, 10 centavos, R$50, R$100, o valor que vocês puderem colaborar, desde que não faça falta para nenhum de vocês. Agradeço desde já, fiquem todos com Deus, tenham uma linda quinta-feira, vamos ver hoje o jogo de estreia da Copa do Mundo, né? E vamos acompanhar o Brasil também. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.